Bora, rapaziada. Jogos não inovam mais do canal do Reboot. Acho que é o Pão de Mel que vai apresentar o vídeo, se eu não me engano. Vambora. Partiu. Oi, achei que seria bom eu começar o vídeo assim pra mostrar pra onde mais ou menos que eu vou nesse tema aqui. Jogos não inovam mais pra você? É comum pessoas entrarem nesse questionamento nos dias de hoje Depende. da sensação de que antigamente os jogos inovavam muito mais, eram mais criativos, que tiravam leite de pedra, que buscavam sempre trazer uma mecânica diferente pra aquele jogo, e hoje em dia isso se perdeu muito ou completamente até. Com isso, algumas concluindo que os jogos estão piores, que a qualidade se perdeu, que o amor por criações está morrendo. Eu acho difícil você inovar quando a proposta da narrativa, a proposta da história é, é meio simples assim. Tipo assim, quando você inova num tema que você acha que vai ficar tipo assim, ah, mano, se eu inovar aqui, talvez fique viajado, tá ligado? Eu acredito que sim. Pronto, Máfia, tá ligado? Eu acredito que ele não inova em nada, porque também é o estilo do jogo, tá ligado? Olha, o jogo é uma parada mais narrativa, tanto que esse jogo ele é bem mais diferente dos outros Máfia. Então, ele, tipo assim, a questão dele é mais, pô, como que seria o jogo de máfia? Pô, tiroteio, tal, e se esconde, ali às vezes um puzzle ali pra cofre, roubar, não sei o quê. Não sei, né? Só o que eu tô achando, assim, pelo que é o jogo, assim. Realmente é mais complicado. Eu acho que jogos inovam dependendo do estilo do jogo, tá ligado? E da proposta do jogo, sim. Mas se for uma parada mais pé no chão, ele tende a ser a mesmice. Eu discordo. E se eu te falar que o problema não é esse? A inovação não é a culpada do seu sentimento. E se você acha que é, eu quero falar por que eu não acho isso necessariamente ruim. Oi, eu sou o Pão de Mel. Também depende de você, né? Se você procura só jogo mais simplista, a gameplay também tende a ser simplista, tá ligado? Ela tem que abraçar a proposta da narrativa. Ela não pode ser viajada, tá ligado? Você se acostuma. Se você puder já deixar o gostei pra esse vídeo chegar em mais pessoas, eu vou ficar muito feliz. E se você tá vendo esse vídeo em setembro, no meu canal pessoal que eu vou deixar aí na descrição, eu vou fazer um desafio de zerando um jogo por dia durante 30 dias em setembro, às 5 horas. Então se você quiser aparecer lá pra trocar uma ideia, eu vou ficar bem feliz também. Enfim, bora falar de inovação nos jogos. Esses tempos eu li uma entrevista muito legal com Keita Takahashi e o Fumito Ueda. O Ueda dispensa apresentações, mas é apenas o criador de Ico, Shadow of the Colossus e o The Last Guardian, e o seu novo No jogo projeto dele Project aí. Robot, um dos meus desenvolvedores favoritos, conhecido por trazer obras minimalistas narrativamente falando, subtraindo o máximo de elementos de interface, diálogos e 300 mecânicas, e focando em trazer uma experiência central e emotiva. E o Takahashi sendo o criador de Katamari, sabe aquele bonequinho que tem uma bola que tudo que encosta gruda, indo de coisinhas bem pequenas na rua até quase o planeta inteiro? Foi ele que fez. Diferente do Ueda, o Takahashi foca em experiências mais lúdicas e infantis, criando jogos como se fossem brinquedos digitais. Para ele, jogos não são sobre desafio, mas espanto e curiosidade. Ele é a prova viva de que o verdadeiro motor da inovação não é a tecnologia, mas sim a criatividade. E foi Com nessa certeza. conversa entre eles dois que eles entraram nesse ponto. Ambos juntos Inicialmente também. falando sobre o último jogo do Takahashi, o 2T, um menino que por algum motivo que é explicado na história faz um T-pose e não consegue parar, e brinca com mecânicas em volta disso. E eles acabaram entrando na discussão da pressão da inovação na indústria e como eles enxergam o presente dos jogos, que obviamente é diferente da época deles. Antigamente os jogos eram uma vitrine tecnológica, o hardware e o software progrediam juntos. Eles eram um dos avanços da época para demonstrar o crescimento constante e rápido daquele joguinho super básico que era o Pong. E acho que o maior dos avanços que explodiu cabeças para as pessoas na época foi a transição do 2D pro 3D, onde as possibilidades cresceram em 1000%. Qualquer ideia, mesmo que limitada, na época podia ser tentada. E qualquer avanço era tratado como uma inovação gigantesca, porque Com tudo certeza era... a criatividade ela anda junto com a tecnologia. Porque você pode até ser criativo, tá ligado? Mas. E você até pode fazer uma mecânica mais complexa no passado. Só que você vai ter que tirar leite de pedra, irmão. Tirar leite de pedra. Fazer. Colocar tantas coisas pra conseguir fazer uma coisa mais simples que hoje você tem graças à tecnologia. Tá ligado?
novo. E o Ueda e o Takahashi pegaram essa geração. Porém, de acordo com eles mesmos, essa tecnologia não é mais uma vitrine, só virou o Não, nosso dia a dia. O normal. público geral não exige mais as inovações de antes, eles exigem conteúdo, direção, história. E vocês conseguem ver como isso não é necessariamente algo ruim, é só a roda girando? Enquanto eu A li essa gameplay não é conversa entre tão. os Eu dois, percebo eu isso. pensei muito na questão do cinema, que foi basicamente o mesmo rolê. No Eu vou pra ver com pessoas mais antigas, assim, conversando sobre. Acho que a gameplay, ela sempre é o central, assim, pra muita gente. Só que eu percebo hoje em dia também, é uma visão minha, né? Posso estar errado também, mas é uma visão minha, né? O que eu vejo. O que eu vejo é que, pra muitos, a gameplay se tornou maçante. Eu acho que quando você. Vamos pegar um público mais velho, assim, que não tá muito no mundo dos videogames. Eles não entendem que a narrativa ela tem que ser junto com a gameplay. A gameplay e a narrativa elas têm que caminhar junto. Ela não pode ser desconexa uma da outra para fazer sentido naquilo que você está jogando. Então, basicamente, quando você tá jogando algum jogo e é muito desconexo uma coisa da outra, fica meio viajado, tá ligado? Obviamente, que eu acabei de falar. Mas vamos dar um exemplo aqui. The Last of Us. The Last of Us tem uma história muito foda, uma narrativa muito boa, personagens incríveis e tal, bem emotivo e tal, dentro da sua proposta. Perfeito. Vamos lá. A gameplay do jogo é totalmente condizente com a narrativa, porque você tá na pele do Joel, você tá na pele da Ellie. Então as mecânicas, tudo ali, são coisas assim de mundo pós-apocalipse. Tem a parte da gameplay ali também, que é mais mentirosa, no sentido de, tipo assim, porra, o cara tá com um molotov, que ele queima o molotov e bota no bolso. Não faz sentido. Mas sempre vai ter essas paradas mentirosas, elas vão continuar existindo. Porque senão, é, dependendo da proposta do jogo, não faz tanto sentido e se torna maçante. É claro que tem um jogo que é realista num ponto máximo, assim, mas tem jogos que você é realista até certo ponto, depois ele brinca com a parte lúdica, com a parte fantasiosa. Mas, tipo assim, eu vejo que muita gente não consegue conectar a gameplay, os diálogos com a história. Um exemplo, meu pai. Meu pai, ele gosta muito, ele quer muito, ele já viu jogando Uncharted 4. Ele jogava os jogos antigos, hoje ele não tem tanto mais paciência. Mas vamos dar um exemplo aqui do meu pai. Ele basicamente, porra, viu jogando Uncharted 4 e falou, caraca, eu preciso jogar isso. Só que, tipo assim, a gente já tentou jogar uma vez. Só que na gameplay ele sempre, pô, não me prende. Por quê? Porque ele quer ver a história acontecendo. Vamos botar no filme. No filme você tá sempre vendo a história. Até a ação faz parte da história. Aqui é a gameplay. Só que ele tem que entender que aqui na gameplay ele controla. Entendeu? Então, tipo assim, pra muita gente a história é mais importante, a gameplay fica de fundo, sendo que pra mim ela tem que ser, pra indústria do jogo, pro videogame, ela tem que ser os dois andam caminhando junto. Um jogo pode ter até uma história bosta, mas a gameplay ser ruim, ela não te segura. Isso é fato. Isso aí o Cross tava comentando, isso é quando ele falou isso, porra, abracei o que ele disse. Isso é fato. A gameplay do jogo não pode ser ruim. A história pode, mas a gameplay sendo ruim, mano, você não sustenta. A história do jogo pode ser boa, mas a gameplay sendo uma merda, é difícil você segurar. Tá ligado? Coisa que no filme, se estiver ruim, você já dropa. Aqui não, aqui se você sustentar uma gameplay, até porque tem jogos que são mais gameplay do que história. Aqui a história é mais fundo. Souls-like, pronto, Returnal, é muito mais gameplay do que história. Entendeu? Então, tipo assim, o que eu quero dizer na parte que, tipo assim, eu falo, pô, mas a gameplay tá fazendo correlação à história. Essa caminhada, esse diálogo faz o universo ali, o cenário que você tá, é a história também sendo contada. Entendeu? Só que eles não ligam isso. Entendeu? Eu vejo que muita gente, assim, que se aprofunda mais em história, não se liga que o jogo você também faz parte da história controlando a gameplay. Tá ligado? Só que. Então, por isso que histórias mais complexas chamam a atenção de pessoas mais velhas. Mas a gameplay, a galera, tipo assim. God of War foi assim com ele, os novos, né? O Uncharted, mas ele falou que vai parar pra jogar Uncharted, vai dar uma chance. Mas que também, pelo devido ao meu pai, ele é meio ruim com o segundo analógico, né? Ele era da época da câmera fixa e só usava o analógico da esquerda. Então você tem que usar o analógico da esquerda e da direita junto, pra ele é meio difícil, tá ligado? Mas, então talvez fica frustrante, aí ele meio que abandona. Mas a impressão que eu tenho é isso, tipo assim, quando a galera foca muito na história e não entende que a gameplay também faz parte da história e não consegue relacionar as duas coisas juntas, as pessoas tendem a não querer jogar, só querer assistir, entendeu? Tipo assim, passa só pra cutscene,
E às vezes, e na maioria das vezes fica cortado. Pessoal, beleza, as cutscenes tá cortada, mas eu não tô entendendo o que tá se relacionando. Por quê? Porque a gameplay faz o link de uma cutscene com a outra, tá ligado? Isso do cinema Complicado. era algo básico. Preto e branco, sem som, história simples numa mídia nova. Depois começou a ter som, inovação gigantesca. Depois começou a ter cor, meu Deus, outra inovação. Caraca, agora estão fazendo histórias mais complexas em cima disso. Um filme ter som e ter cores hoje em dia é só o normal. Não tem o que Normal. ultrapassar daí. Pra mim, filmes terem som e cores é praticamente a transição do 2D pro 3D É o nos básico, jogos. porra. E até inovações um pouco mais complexas do cinema já são normalizadas, como psicologia das cores. Muita gente achava foda que os personagens de Breaking Bad têm suas personalidades e humores sendo representadas pelas cores que eles vestem, ou os cenários e figurinos de La La Land. Hoje em dia é algo normal, é uma parada que você assiste, percebe e fala: olha lá que legal. Ângulos de câmera também. Os diretores foram aprendendo e estudando os efeitos psicológicos que ângulos de câmera ou sequências de imagem fazem. O efeito Kuleshov, por exemplo, foi um experimento feito com base em ordem de imagens diferentes dentro da mesma reação, em que cada uma trazia uma interpretação diferente, e isso era uma inovação para a época também. Hoje é arroz com feijão isso aí. O que eu quero dizer é que inovação digital é cada vez mais rara. Não impossível, mas rara. E isso é um processo natural de amadurecimento de qualquer mídia. Com jogos não vai ser diferente. Eu acho que é bom citar porque sempre vai ter um candango nos comentários que vai falar tipo: eu pago caro pra jogos inovadores. Certeza que esse cara, quando ele for mais velho, ele vai ser aquele cara do meme do mas pra cobrar eles são bons. Você não paga caro pra ter jogos inovadores. Você paga caro pra ter jogos bons, né? Como o Eda disse, ele não vê mais jogos como uma exigência à inovação, mas conteúdo, direção e história. Hoje as pessoas querem um bom conteúdo, ou uma boa quantidade dele, uma boa direção de level design, uma boa história a ser contada, e jogos que entregam isso bem é o que a galera elogia. Eles também falam em como o custo de criar algo totalmente novo é muito alto e nem sempre traz retorno. É bem mais seguro e eficiente melhorar. Tem que entender que a gente vive o capitalismo, é o mercado, né? também. A Sony recentemente tem que dar lucro, divulgou mano. as vendas mundiais do Horizon Zero Dawn, um jogo que não inova, ele segue aquele formato ultrapassa 20 milhões de cópias, mundo aberto, base de inimigos, skill tree, torre pra sincronizar, e receba 38 milhões de cópias. A franquia, o próprio quase Assassin's 40 Creed milhões. Valhalla teve 1 bilhão em receitas. Jogos que tem muito conteúdo e pra alguns uma boa direção e uma boa história, aqui já é meio relativo, mas é o que o público geral joga. Se a gente tenta pensar em jogos que buscam fazer algo diferente, não tem um mega retorno. Tem isso também. Por incrível que pareça, jogos que tendem a ter muito conteúdo, tipo assim, eu não falo nem de qualidade, muito conteúdo, acho que a galera pesa muito sobre isso, né? Um tempo atrás a discussão era sobre qual o tempo de jogo necessário para um jogo valer a pena. Ninguém faz sentido, tipo assim, pô, pra mim o tempo de jogo ele tem que ser uma coisa que tem que ser bem fechada, início, meio e fim bem fechada, não uma coisa que fica assim, maçante, não uma coisa rushada demais. Mas tem gente que, não, tem que ter R$ 400, tem que ter 70 horas, porra, 80 horas, 90 horas, 200 horas, entendeu? É isso aí, pô. Só que, tipo assim, você pega o Assassin's Creed, assim, os RPGs, não tô falando que são ruins, tá? Mas o que a maioria que joga muito fala, são jogos bons até certo ponto, depois fica maçante. É conteúdo pra, tipo assim, só esticar o jogo, entendeu? Pra muitos isso é bom, mas pra maioria, tipo assim, pra alguns isso é bom, mas pra maioria isso é uma merda. É o coletável que não serve de porra nenhuma, só pra estar ali pra você ir lá buscar. Pô, e fazer 100% desses jogos é frustrante demais, porque é mais tempo gasto do que você vai agregar, você aprendendo alguma coisa nova, te passando alguma informação nova. É aquele entretenimento barato mesmo de você, tipo assim. E ele chega a ponto de nem ser mais entretenimento, chega a ponto de ser uma parada horrível. Tipo, porra, mano, Hogwarts Legacy, irmão. É legal e tal, mas, cara, tem coisa no jogo que é maçante demais, velho. Maçante. Quando ele pegar os coletáveis de Hogwarts era interessante, porque tem lore. Mas você fazer as coisas fora de Hogwarts, que é meio morto, é horrível. O Alan Wake 2, por exemplo, que luta pra ter mais de 2 milhões de cópias vendidas. E isso foi um recorde dentro da Remedy, mostrando que as loucuras deles não são vendíveis, entre aspas. Os jogos do Sam Barlow, que brincam com FMV de atores reais, mas narrativas absurdas. Mano, foi mal, FMV ainda pra mim não.
que você desvenda os casos, é o underground do underground. Até nos indies que a galera fala que é onde fica a inovação, e de fato fica, mas os jogos que explodem seguem uma receita de bolo que não é inovadora. O Hollow Knight é um Metroidvania, mas com personalidade. O Hades é um roguelike, mas com personalidade. O Músicas Celeste é boas. uma plataforma, mas com personalidade. Tá me entendendo? A verdadeira inovação pode ser em como você usa algo que já existe, não em criar algo do zero. Tem um livro muito famoso que se chama Roube como um Artista. Eu aprendi isso no ensino médio, inclusive, onde literalmente tudo na nossa vida tem um pouquinho de cópia, que a gente fala que é inspiração, que normalmente é a parada de você pegar um pouco da essência de cada coisa que você consome, mas basicamente você pega coisinhas de outras criações e essas criações foram pegas de outras criações anteriores, então Sim. nada é criado do zero, nem inovações. Quem pensa muito assim é o Jonathan Blow, Nada o criador do The Witness, aquele jogo de puzzle, mundo aberto. Tem uma palestra dele na GDC bem legal, Nada se que cria, ele fala tudo se bastante sobre transforma. criatividade e inovação. E ele usa aspas do fetichismo da mecânica, que talvez as pessoas levem isso muito no literal ou polarizar demais. Querer, tipo, o novo 3D. Mas que inovação não é sobre inventar algo chamativo, mas explorar profundamente sistemas já existentes. Acho que o melhor exemplo mais recente é o Expedition 33. Olof. No literal, ele não inovou nada, não trouxe nada revolucionário. É um jogo de turno ativo, que tem Quick Time Event. É. O Mario RPG já tinha feito isso há muito tempo, por exemplo, né? Mas a junção de todos os elementos que tem no jogo não tinha ainda. A forma como eles Ele fizeram juntou Kick foi Time o Event, que os criadores fizeram foi pegar o melhor do que já existia no jogo parry, de turno, esquiva, juntar tudo, pulo. modernizar um pouco e entregar a experiência que eles mesmos gostariam de jogar, nas palavras dele, e olha o resultado, né? O curioso é que funciona tão bem que muita gente enxergou esse jogo como algo novo, mesmo não sendo. Isso mostra que inovação muitas vezes está em como você apresenta e refina ideias já conhecidas. Essa parada da exigência pela inovação, eu vejo a galera indo nessa também na busca pelos gráficos perfeitos, o realismo exagerado. E é o mesmo rolê. A busca pelos gráficos fotorrealistas antigamente era muito Kojima difícil. já O máximo inovava que na dava pra época chegar do... perto de um corpo de uma mulher era isso daí. E hoje em dia a gente conseguiu chegar em algo absurdo, tanto em AAAs quanto em indies. Eu tô rejogando agora o The Last of Us 2 no PC com tudo no Ultra e eu fico assustado, mesmo já tendo jogado esse jogo 2 vezes. Ou o Eric's Home, The Stolen Dream, que é um cutscene indie desse que jogo é um entrega absurdo. cutscenes extremamente realistas, Absurda. com feições faciais também de cair o queixo. Às vezes eu sinto que a gente tá num caminho bom quando até estúdios pequenos, com poucas pessoas, conseguem entregar coisas absurdas que só os AAAs antigamente conseguiam, tá ligado? Tecnologia, E a cada né? passo fica mais difícil acessível, de né? impressionar. Gráficos realistas absurdos vai ser o novo normal. O próprio Ueda, na entrevista, deu o exemplo da grama nos jogos. Na época, um jogo tendo folhas de grama que se movem era novidade, usado até como marketing. Hoje um jogo ter grama mexendo é completamente normal. E se não tem, tem gente que faz um drama que só. Quando um personagem ficava molhado depois de sair da água, o pessoal achava muito... Não, mas com todo respeito, porra. Foi mal, porra, mas, pô, não tem como eu tancar Silent Hill 2 Remake. O jogo é pesado pra caralho, neva pra caralho, e se você for botar do lado, é aquele problema da Unreal Engine 5, né? Porque, se eu não me engano, o Silent Hill 2 Remake é um jogaço, tá? Mas, mano, pô, tu bater na folha, a folha não se mover num jogo de 2025, mano. Ainda mais no jogo com o escopo de Silent Hill 2, pô, é complicado, pô. Tem jogo que em 2016 já fazia isso, pô. Às vezes também o nego tá indo pra trás, pô. Complicado. Foda antigamente, e hoje também normal. E quando a gente chegar no limite gráfico, o que vai ser a próxima coisa que as pessoas vão cobrar? Cobrar coisas fúteis, que nem tem porquê, tem um videogame... detalhes agora, vai ser prejudicando a detalhes. diversão, ou vão finalmente buscar algo além daqueles gráficos? Sensação, arte e direção. E claro que eu tô falando de um futuro um pouco longe ainda. O próprio Takahashi diz que videogames são meio jovem ainda. Tem muito o que apresentar. Mas claro que em questões tecnológicas básicas nunca vai ser o mesmo que no início. E ele mesmo continua de que, por videogames serem um meio jovem, não tem ainda uma definição do que deve ser. Até que tem um pouco de personalidade esse jogo aí, mas meu Deus do céu, velho. O Remedy quis fazer logo os tracks, meu Deus. Um jogo. O que permite mal, que cada Remedy, dev foi seja mal. livre de fazer algo da forma que Meio quiser. merda O esse que me faz admissível, meio merda. instantaneamente baixar um jogo é quando eu vejo que ele busca ser meio maluco, diferente. O Dead Take foi assim, um jogo de terror com puzzles que mescla a temática de Hollywood com atores reais nas telas. O Return of the Obra Dinn com um mistério a ser solucionado, e a forma como isso é feito é revivendo os últimos segundos de cada vítima só pelo som. O Eric's Home também, que com a sua mistura de cutscenes fotorrealistas e mega dirigidas com a sua gameplay stealth isométrica. Ou o Indica, que busca comunicar uma mensagem séria sobre a igreja do século XIX, mas com a sua forma maluca e divertida, misturando mecânicas
mecânicas e gráficos durante a jornada. Ou o próprio Immortality, que é 100% FMV, e você Concorreu ao jogo do precisa ano. achar filmagens por meio de interações com objetos e pessoas pra descobrir o mistério da atriz desaparecida. E eu acho muito elitista quando vem aquelas pessoas que falam, mas isso daí nem é jogo. Videogame mesmo tem que ter X coisa. Videogame tem que ter combate. Videogame tem que ter tiro. Tem que ter escolhas. Tipo, quem é você pra dizer o que é videogame e o que não é? É fato que muitos jogadores e estúdios ficam presos a gêneros e formatos consagrados como shooters, RPGs, Call of mundos Duty, abertos, ação. mas alguns querem mostrar que existe É, né? espaço para jogos O grande hipnoso presidente Lula falou que só tem jogo que ensina a matar, né? que não seguem esses Grande. moldes. Eu gosto muito desses estilos de jogos também, mas me chama muito mais atenção quando 12 não minutos. é só isso. E entrando nessa questão dos gêneros consagrados, é que entra um comentário do Ueda muito importante sobre o perigo do excesso de obrigação dos jogos atuais que não precisam inovar, mas entram no verdadeiro problema dos jogos atuais. Abre aspas. Se você costuma a ser forçado a fazer coisas enquanto joga, simplesmente desistirá e vai assistir uma série ou YouTube, fecha aspas. Isso falando sobre jogos que exigem um grind absurdo pra você conseguir progredir, fat quests vagabundas, microtransações em jogos single player. Não adianta buscar inovação enchendo de sistemas desnecessários como craft ou grind, né? Isso me lembra o vídeo que eu fiz aqui no Reboot na Gamescom sobre jogos indies, em que o criador do Mullet de Mad Jack disse que odeia ter que chegar do trabalho e o jogo te prender por um sistema de crafting pra você perder mais algumas dezenas de horas de jogo. Isso pra tentar te prender, mas acaba te perdendo, né? Porque todo mundo tá disputando pelo seu tempo. Então, nesse vídeo aqui... Acho que depende muito aí também, né? Também acho que você simplificar demais as coisas também não é a proposta. Na minha visão, tem que ter pra tudo, cara. Tem que ter todos os gostos aí. Você joga, se você não gostar, vai pro próximo, tá ligado? Vai ter jogo que você não vai gostar e vai abraçar. Eu acho que também simplificar tudo, assim como o pessoal quer que os seus likes tenham modo easy, eu acho que quem tem que decidir se vai ter modo easy ou não é o desenvolvedor, tá ligado? O que eu acho sobre o desenvolvedor. Mas eles vão ganhar mais dinheiro. É o desenvolvedor que decide. Se o desenvolvedor olhar e falar assim, não, realmente tem essa parcela aqui de público que eu vou abraçar. Se você for mais, como que eu posso dizer? Eu esqueci até da palavra, né? Mas vamos lá. Se você for mais contra isso, você vai ficar puto com o cara. Mas, tipo assim, eu vou fazer o quê, pô? O jogo é do cara, tá ligado? O cara decide, então, tipo assim, se o cara quiser fazer o jogo dele ser mais simples pra mais gente jogar, é a visão dele, tá ligado? Eu vou jogar o jogo que foi me entregue. Me entregar o jogo X. Com dificuldade X, não posso escolher. Eu vou jogar aquele jogo. Se não der certo pra mim e não gostar, tchau. Se depois no futuro ele, não, eu vou diminuir a dificuldade, igual fizeram com agora o modo Lies of P. Lies of P agora tem modo easy. Eu ia jogar, quando eu fosse jogar, eu ia jogar no modo normal que tivesse. Quando eu for jogar agora, talvez eu jogue no modo easy, talvez não sei, vai decidir, vou decidir na hora. Mas não foi eu que fiquei chorando, teve muita gente que ficou chorando, aí o desenvolvedor coisou. Mas é aquela coisa, realmente, quando uma coisa tem mais acessibilidade, mais público entra e mais gente vai jogar. Mas aí é a visão do diretor, não tem que ser uma coisa obrigatória, né? Que tem que ter. É o que o diretor e o que os desenvolvedores querem decidirem vai ser, tá ligado? E é isso. Posso até ter brincado lá no começo, que eu tava passando pano e tal, mas eu só tô querendo direcionar o que realmente tá te incomodando. Não é inovação. É criatividade. Eu gosto de usar opiniões de desenvolvedores porque eles estão literalmente no meio, Esse né? é o E o homem. Kojima comentou sobre isso um pouco. No meio do ano teve a Summer Game Fest, a substituta da E3, onde tem muitos trailers de jogos novos que vão sair e tudo mais. Isso de AAAs, AAAs, indies. E ele disse que sentiu que a maioria dos jogos mostrados eram muito iguais, que envolviam colocar o jogador enfrentando um alienígena ou um monstro medieval. E não dá pra negar que sai muito jogo espacial ou medieval, é o auge da criatividade que alguns estúdios conseguem ter. Enfim, ele disse que até os visuais e sistemas são praticamente os mesmos que ele via, que entende que muita gente gosta disso, mas é importante ter coisas novas na indústria. E novas é diferente de inovadoras, como a gente já falou aqui. Algo novo não é algo tirado do zero. Ele até falou que nem joga mais tanto jogos AAA, que encontra trabalhos mais interessantes nos jogos indies, porque os de alto orçamento não se arriscam tanto e acabam ficando tediosos. Eu acho que a gente entende um pouco ele. Pelo menos na minha opinião, 2025 foi dominado pelos AAAs. Aqui a gente entra na questão de o quanto um jogo que tem um orçamento tão grande pode arriscar, né? O Kojima, ele pode arriscar porque ele é o Kojima, mas um estúdio novo ou até veterano e tem 300 milhões de orçamento, é difícil você dar tanta liberdade assim pra uma grana tão alta, né? Jogos estão muito caros de se produzir. Até onde? Mas assim, é aquela coisa, é bem feito, né? Aspas do Ueda de que É o simples buscar bem algo inovador feito. é caro e arriscado. Então, o que a gente faz? Bom, a gente mesmo não faz nada, né? A gente é o consumidor final, eles que se viram lá. Acho que tralha sempre vai ter,
e boas obras também, a gente só precisa ser mais seletivo nas nossas experiências. O pessoal reclama do processo repetitivo dos jogos Fórmula Ubisoft, mas esses jogos fazem milhões, diferente de jogos novos. Faça igual o Kojima e jogue coisas que você quer para a indústria. Estão sim surgindo muitos jogos que inovam da forma certa e estão tendo um reconhecimento grande, e isso inspira outros criadores. Pô, e se eu que só sou um mero criador de conteúdo que gosto de me inspirar vendo entrevistas de outros desenvolvedores, porque os próprios desenvolvedores não vão se inspirar nesses caras, né? Porque, de fato, chega a ser esquisito essa parada dos jogos todos iguais. Videogame é um tipo de mídia tão demorado pra se fazer, tão caro, e aí os caras decidem perder todo esse tempo, esses anos, fazendo uma parada que todo mundo já fez, chega a ser meio sem sentido, né? E quando eu digo que os jogos estão todos iguais, eu falo nessa parada de temática. Jogo diferente tem. A questão é onde você está olhando. Eu sempre gosto de pontuar isso daí. Eu não concordo com quem fala que os jogos estão todos iguais e a indústria está morrendo. E só pra gente fechar o ponto inicial, não é que os jogos deixaram de evoluir, de inovar. Essa inovação só mudou de forma, na minha visão. Ela precisa ser usada de uma forma melhor para se adaptar à nova geração que já tá bem estruturada. O novo não é mais novo. Hoje o salto não vem só de tecnologia ou mecânicas inéditas, mas de experiências mais refinadas, bem dirigidas, divertidas, artísticas, não necessariamente inventando algo novo, mas explorando sentimentos e formatos únicos. Eu acredito que a próxima inovação relevante para a indústria, tipo grandezinha, vai envolver IA. Agora, de que forma vai de cada estúdio? Mas essa é a minha aposta só. Qual seria a sua? Eu só não sei quando. Mas vai chegar, pode ser com mais certeza. cedo do que a gente imagina. E tem Exatamente. dois vídeos que eu acho que agregam bastante nesse assunto do tema de hoje, de qual seria o equilíbrio entre arte e grana para os jogos. Até onde dá para arriscar? E será que os Double A's são esse equilíbrio? Dinheiro e liberdade? Inovação? Enfim, obrigado, membros. Você que deixou o gostei, que ajuda bastante. E até mais. É isso, videozão. Existem várias cidades... Esse aqui eu deixo pra depois. Mas é isso, concordo muito com o Pão de Mel. Jogos inovam sim, só que dentro do seu contexto, né? E acho que o que a gente procura mais não é inovação, né? Realmente é a diferença de você ter um jogo bom, mano. Tipo, pronto, Red Dead Redemption 2. Não inova, assim, em muita coisa. Só que ele é tudo muito bem feito. Os detalhes, assim. Eu acho que The Last of Us 2, detalhes. Claro que tem mecânicas ali novas, assim como talvez no Red Dead tenha, eu não sei, não joguei o 2. Mas são coisas que pra ser bem feito, sabe? A gente quer mais história, direção e conteúdo do que uma coisa mirabolante que não conversa, pô. Não adianta ter uma coisa mirabolante que seja pra proposta da história não faça sentido, tá ligado? Fica muito desconexo e é isso. Eu acho que o arroz com feijão, né? Menos é mais, né? Na culinária não falam que menos é mais. Não adianta encher de tempero e ficar uma bosta. Tá ligado? Então, menos é mais. Você tem que trabalhar, refinar o que você já tem, trazer mais detalhes. Entendeu? Então, tipo, é isso. É isso. Eu acho que esse é o caminho, tá ligado? Mas é isso. Gostei muito do vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Vejo você no próximo vídeo. Valeu, falou, fui.